Seja bem-vindo ao mundo marcial. Bak Mei Kung Fu, ou Kung Fu de sobrancelha branca, também escrito como Pak Mei, é um estilo raro de Kung Fu que foi criado no sul da China durante a dinastia Qing, há cerca de 300 anos. Ele usa muitas das mesmas formas de mão do Wing Chun. De fato, alguns historiadores do Kung Fu acreditam que pode ser um dos estilos de artes marciais que os fundadores do Wing Chun usaram para criar seu estilo. Curiosamente, algumas escolas usam o boneco de madeira Wing Chun para a prática de estilo livre de suas próprias técnicas. O estilo tem o nome do lendário fundador, que se diz ter sido um monge taoísta que foi um dos 5 anciãos, 5 monges que escaparam da destruição do templo Shaolin. Bak Mei ou sobrancelha branca era na verdade um apelido para o fundador. Ele pode ter recebido esse nome porque tinha sobrancelhas brancas ou porque usava uma faixa branca na cabeça, que é uma das figuras mais controversas da história das artes marciais chinesas, pois, segundo a lenda, ele se tornou um traidor e traiu os outros monges, que eram revolucionários contra a dinastia Qing. O próprio Pak Mei tem a fama de ter sido um monge taoísta que visitou os templos budistas do sul e permaneceu por muitos anos. Seu nome verdadeiro simplesmente não era conhecido ou falado pelos discípulos posteriores. O sistema originalmente recebeu um nome diferente, mas foi chamado de Pak Mei por muitas gerações desde então. Há muito folclore chinês moderno em torno da vida do mítico Shaolin quinto ancião Pak Mei. Nos filmes ele é retratado como gênio do mal, eremita solitário ou mestre de Kung Fu final, como o personagem Pai Mei no filme Kill Bill. Alguns possíveis relatos históricos chineses consideraram Pak Mei um traidor que estava trabalhando para o conquistador imperador Qing, que atacou e incendiou o templo de Shaolin. Outros relatos dizem que Pak Mei estava trabalhando disfarçado para espionar o imperador Qing, para a rebelião Shaolin e Ming. Traidor ou espião, quem quer que seja o verdadeiro Pak Mei, o método de Kung Fu chinês atribuído a ele tem sido praticado entre várias seitas por várias centenas de anos. Há certamente uma crueldade no sistema, uma razão pela qual seu uso foi restrito ou reservado para alguns poucos selecionados. Isso é devido ao fato que, diferente de alguns estilos de Kung Fu, a essência do estilo Pak Mei é agressividade e neutralização rápida. Pak Mei se parece bastante com o Kung Fu do estilo Louva-a-Deus e Dragão do Sul, o que significa que eram artes desenvolvidas por viajantes que viviam no sul da China na época. Muitos deles estão associados à Montanha Mei, onde havia um ou mais templos onde o Kung Fu foi treinado e desenvolvido. Acredita-se que os fundadores do Bak Mei ou seus sucessores treinaram junto com os fundadores dessas outras duas artes e trocaram técnicas. O estilo usa várias posturas. Em geral, as posturas são um pouco mais baixas do que as usadas no Wing Chun, mas mais altas do que a maioria das posturas usadas em outros estilos do sul de Kung Fu. Muitos realmente se assemelham à familiar postura frontal do karatê, postura do cavalo e postura do gato. Praticantes de Bak Mei raramente usam o punho normal, preferindo usar o punho de leopardo ou o punho de fênix para concentrar o poder em uma pequena área para os pontos mais vulneráveis do corpo, como garganta, têmporas ou olhos. É classificado como um sistema interno e externo, e em níveis avançados há uma grande ênfase na respiração e na concentração mental para gerar energia. Os praticantes de Kung Fu Pak Mei aprendem suas próprias técnicas especiais de respiração usando o abdômen. Bak Mei usa um soco de corrente que é bastante semelhante ao soco de corrente do Wing Chun, mas usa mais rotação da cintura e o soco usa as 3 articulações inferiores como o Wing Chun, mas também incorpora o soco de fênix. Golpes de chicote de mão aberta, semelhantes aos usados no Kung Fu da garça branca também são usados, bem como punhos de martelo, golpes de dedo, golpes de palma e golpes de cotovelo. Chutes são principalmente para a cintura ou abaixo, e muitas vezes atingem os joelhos, virilha ou canela, embora o golpe com as mãos seja preferível ao invés de chutar. Existem vários formulários de mão vazia. A maioria é complexa, e quase todas são executadas com velocidade e potência máximas, e servem para desenvolver o trabalho de pés, a velocidade e a agilidade. Existem também vários conjuntos de armas usando bastão, espada, sabre e facas. Bak Mei é conhecido por ser um dos mais brutais de todos os estilos de Kung Fu, e tem a reputação de ser um dos melhores estilos para combates reais. Em vez de bloquear, o praticante do Bak Mei interceptará o ataque do oponente com um movimento de contra-ataque imediato, que quebrará ou danificará o membro do atacante ou desviará. É um estilo ofensivo. Grande parte do treinamento envolve a prática de combinações com velocidade explosiva, bem como o condicionamento das mãos, antebraços, canelas e corpo. O punho de pantera, também conhecido como punho de leopardo, e punho de fênix, são usados para concentrar poder em pequenas superfícies para atingir a garganta, têmpora, olhos e outros pontos extremamente vulneráveis, a fim de causar morte ou ferimentos graves ou pelo menos parar o ataque. Essas técnicas exigem muito condicionamento especial doloroso para evitar quebrar os dedos. Chiná, usando garras de tigre e garras de águia, também é treinado extensivamente. Chiná, para quem não sabe, são as técnicas de torções, agarramentos e estrangulamentos do Kung Fu. A mão do praticante é usada em forma de garra. A velocidade, potência e precisão são considerados os aspectos mais importantes, e esses atributos são treinados extensivamente. Por várias razões, Bak Mei era pouco conhecido até recentemente e tendia a ser mantido na família com a linhagem sendo passada de pai para filho.
Nos últimos anos, algumas escolas se tornaram muito populares na França, e os sifus franceses começaram a postar vídeos e promover ativamente a arte para o público. Hoje, esse estilo enfatiza a tradição e o respeito. Os mestres são mais propensos a ter discípulos do que alunos, e espera-se que sejam leais e treinem muito duro. Curiosidades: esse estilo foi usado para um jogo chamado Sifu, para plataformas Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 e Microsoft Windows. Se gostou, curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.